para a gente falar dos efeitos que ainda ocorrem pós-encontro de Trump e Lula. Você tinha contado em tempo real ontem para a gente. Você estava vendo ali os dados, as métricas do Ibovespa e dizendo, olha, acabamos de atingir aqui uma máxima, o tal do intradia, que foi um recorde para este ano. No fim das contas, Débora, fechamos o dia com recorde. Como é que ficou o dólar? E os empresários e empresárias ainda estão com aquela alegriazinha do tipo assim, eu tô achando que esse assunto é o famoso vai dar bom. Vai dar bom esse assunto, Débora Oliveira? O clima de vai dar bom tá prevalecendo, viu, Continua. Elisa? Aliás, hoje de manhã eu estava conversando com alguns especialistas que trazem essa mesma percepção. Eu perguntava assim, mas o que muda em relação, né, agora, o que a gente tem agora que não tinha lá atrás? E aí tem vários fatores, como, por exemplo, os Estados Unidos mesmo sentindo ali dificuldade para determinados assuntos, como, por exemplo, terras raras e por aí vai, todos os outros fatores que a gente já vem discutindo muito com vocês aqui nos últimos dias. Então, por isso a gente tem um otimismo muito alimentado e ainda mais nessa situação entre o Brasil e os Estados Unidos, que é esse canal de diálogo muito claramente aberto agora e sem nenhuma intervenção ou interferência, com o reforço ainda de Lula ontem dizendo ao vivo na saída ali do hotel para comemoração do aniversário dele, que existe agora uma regra estabelecida entre ele e Donald Trump. Qualquer dificuldade de negociações, eles vão ligar um para o outro e eles vão negociar. E aí isso, obviamente, traz muito mais estabilidade numa relação comercial, para que no final a gente tenha mais previsibilidade. O que o mercado não gosta, Elisa, é de falta de previsibilidade. Se a gente não sabe o que vai acontecer, se a gente não sabe se vai ter ou se não vai ter tarifa, se vai manter ou se não vai manter tarifa, se vai ter negociação ou se não vai ter negociação, esse vai e vem, essa falta de previsibilidade é que é muito ruim, porque você fica às cegas. Isso é ruim até em casa. Se a gente não sabe mais ou menos quanto a gente vai ganhar ou quanto a gente vai gastar, como é que a gente pode se programar? Então é mais ou menos a mesma coisa que a gente vê acontecer e principalmente afetando os empresários. Aqueles setores que permanecem afetados são os mais interessados na urgência para que essa solução saia imediatamente. E o próprio governo, aí eu deixo para as meninas trazerem mais esses bastidores, o próprio governo vem otimista nessas negociações e de que isso pode acontecer de uma maneira mais rápida, porque os Estados Unidos também têm sinalizado isso. E aí o resultado de todo esse otimismo, a gente começou a ver ontem de manhã ainda, ao vivo aqui no Live CNN, a gente mostrou sobre isso, né? Logo no início da abertura das negociações do Ibovespa, com o índice batendo máxima logo no início das operações, né? Lembrando que a gente tem duas marcas, como eu expliquei aqui ontem, a intradiária, que a gente costuma chamar do mercado de intraday, né? No linguajar, né? da Faria Lima, que é a máxima de negociação que aquele índice pode bater naquele dia. Só que aí, no final do dia, a gente fecha a conta e vê quanto que foi realmente, quanto que bateu de negociação no final do dia. E ontem a gente ficou quase nos 147 mil pontos, que nunca tinha acontecido na história, fechar dessa forma. E é muito claro que isso vem acontecendo por causa dessa sinalização externa, por causa desse encontro e desse canal agora estabelecido entre os Estados Unidos e o Brasil, que antes não existia. A gente precisava dessa chancela de Donald Trump para que essas negociações destravassem. É tanto que a gente já tem a previsão de um envio de uma equipe ainda, né, acontecendo isso para esse mês, e que a gente tem uma equipe indo para Washington para dar encaminhamento para essas tratativas, com o principal objetivo de retirar essas tarifas adicionais e de produtos, né, ainda taxados. Aí a gente teve, quanto a isso também, o dólar caindo a R$ 5,36. E aí, obviamente, de novo, mais um efeito, porque a gente chegou na semana passada, Elisa, bateu em 5,50. Quando a gente estava nesse vai e vem, quando não sabia, vai ter encontro, não vai ter encontro, quando estava ainda tudo muito na incerteza, quando a gente teve, por exemplo, na semana passada, lembra que China e Estados Unidos, por causa de terras raras, começaram e aí isso tudo já faz com que os investidores recorram para o dólar, que acaba sendo proteção, fez o dólar subir um pouco. Hoje está aqui, logo na abertura, está no 0 a 0 praticamente, não tem muita oscilação, R$ 5,37. Porque aí a gente tem outros fatores que a gente também precisa trazer para essa conta, Elisa. Além da questão da negociação entre Brasil e Estados Unidos, ainda tem China e Estados Unidos. E é óbvio que isso tem um efeito no nosso cenário aqui interno, porque isso envolve também nossas importações, exportações, tudo está atrelado. E, obviamente, a gente também tem essa expectativa pela decisão de juros lá nos Estados Unidos. Tem decisão amanhã, gente, do Banco Central americano. Se eles reduzem juros lá,
o diferencial de juros que aqui no Brasil ainda está alto, acaba atraindo mais investidor aqui para o Brasil. E isso ajuda no câmbio, faz com que o câmbio desça um pouquinho mais. A expectativa é que os Estados Unidos corte juros novamente amanhã. Isso acaba sendo positivo para a gente. E aí isso ajuda nessa onda de otimismo que a gente tem assistido aí nesse início de semana.